Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro na semana passada e o que você pode esperar aí para o finalzinho do mês de maio de 2025 do nosso mercado financeiro. Pessoal, mercado financeiro na semana passada foi um turbulhão, né? Muita coisa acontecendo, né? Um turbilhão de coisas acontecendo, mercado bem retraído, subiu, Bitcoin batendo recorde, Donald Trump falando de impor sanção, impor mais tarifas, né, no Reino Unido. A gente teve aí a questão do IOF que a gente vai comentar também com vocês. Enfim, semana foi muito agitada. E, né, para quem tem bastante conhecimento, foi uma semana boa aí, muita volatilidade para fazer dinheiro. Pessoal, sempre lembrando, tá? O programa tá indo saindo inédito agora, nas terças-feiras, agora às 19 horas, sai lá no nosso canal do YouTube, no Resenha de Mercado JF. Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. Não deixe também de seguir as redes sociais da rádio aqui, o nosso portal, onde a gente tem a cada 15 dias uma matéria lá também. E se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. WhatsApp 45 30 37 24 33 ou através do nosso e-mail resenha de mercado grupojgestão.com.br. Pessoal, vamos lá, vamos falar, a semana foi bem agitada, bastante coisa aconteceu, né? Vai mandando nos comentários depois aqui para nós o que você achou. E se você quiser também entrar na nossa comunidade, nós temos a nossa comunidade lá. Qualquer rede social que você estiver vendo um corte nosso ou o nosso vídeo, só você mandar um direct lá para nós falando que você quer entrar no nosso grupo, a gente coloca você lá no nosso grupo exclusivo. Pessoal, como, né, praxe sempre aqui nós vamos comentar um pouquinho o nosso mercado, como que se comportou aí os principais índices do mercado. Então, começando aí pelo Ibovespa, né, 137 mil pontos, né, fechou aí 137.824, com uma queda aí praticamente no 0 a 0, com uma queda na semana aí de 0,98, e no ano, né, o Ibovespa aí performando bem aí quase 14%. Aqui é a foto, pessoal. Vamos ver o filme, a gente vai falar um pouquinho depois daquilo que aconteceu nessa semana, essa questão do IOF, que era uma coisa que eu vinha falando já há bastante tempo. Eu tô falando desde 2022. O nosso programa aqui no Resenha de Mercado, eu tô falando desde o começo do programa. Lá na bancada da estúdio, eu tô falando desde mais de um ano e meio, eu tô falando na bancada em relação a Bitcoin e em relação a investimento no Brasil. Eu venho falar, eu não vou falar, eu falei, mas eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que o Bitcoin ia continuar crescendo. Eu vou falar o porquê que eu acredito que a pouco, porque que o Bitcoin está crescendo, vai continuar crescendo e por que você como investidor não deve olhar para o Brasil a longo prazo, tá, pessoal? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. SP500 também aí com uma queda, né, na semana, fechando a semana aí com 5.802 pontos, né? A ameaça do Trump lá nas tarifas no Reino Unido acabou criando essa volatilidade aí. E no ano, né, nós estamos aí negativo 1,2. Falando um pouquinho de dólar, dólar arrefeceu de novo essa semana, deu uma disparada ali na quinta-feira, depois do anúncio lá do IOF, que a gente já vai comentar, voltou a recuar e fechou praticamente no 0 a 0 aí, ponto 30. E no ano, né, o dólar caindo aí 10%, que é uma coisa excelente para nós, já falei isso para você todos os programas, por dois motivos. Diminui, né, a nossa inflação, impacta menos na inflação, né, e traz uma oportunidade para a gente aportar lá fora. E eu vou falar para vocês que vocês têm que ficar esperto, que daqui a pouco isso não vai ser mais possível, tá? Falando de Bitcoin, né, pessoal, não quero falar, mas eu falei, Bitcoin bateu máxima histórica de novo, chegou a bater, se eu não me engano, 112 mil dólares e fechou a semana aqui com uma alta de 1,84 a 108 mil dólares, mas chegou a renovar as máximas históricas, tá? E no ano aí, uma alta de quase 16%. E aí, você vendeu seus bitcoins, estava esperando comprar na baixa, o que você fez? Muita gente perdeu o bonde, né, pessoal? E o IFIX, né, sendo resiliente e performando na semana aí, praticamente no 0 a 0, 3.440 pontos. E no ano aí, né, o IFIX surpreendendo, na minha visão tá surpreendendo o IFIX, tá? Muita gente olhando para o longo prazo aí, muita coisa barata nos fundos imobiliários, uma alta aí de 10%, pessoal. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as nossas notícias aqui do Brasil, né, pessoal? E aqui uma matéria do Poder 360, Brasil
não voltará ao grau de investimento no Lula 3, diz economista, tá? O pesquisador da FGV Agro, Felipe Sarigati, avalia que a situação fiscal do país não é compatível com o aumento de nota de crédito, né? A gente teve rebaixamento agora dos Estados Unidos, né? Se bem, né, pessoal, que essas agências aí de classificação de risco não vale, para mim, não vale porcaria nenhuma. Não vale porcaria. Essas agências foram agências que estavam dando um grau de investimento lá na Dilma, quando tudo estava indo por água abaixo, né? Estavam dando um grau de investimento, tá? O economista pesquisador, tá, do Centro de Estudo do Agronegócio, avalia que a situação fiscal do Brasil não é compatível com uma avaliação de nota de crédito. Na sua visão, o país não deve alcançar selo de bom pagador até 2026. E aqui o comentário dele, né? A gente não vai voltar a ter grau de investimento até o final da atual gestão. Não veremos isso acontecer, seja em 25 ou seja em 26, declarou a entrevista, né, pessoal? E aqui ele faz um macro, né, do poder, do porquê que a gente não tem grau de investimento. E o que o grau de investimento impacta? Bom, tem alguns fundos, né, que eles só podem investir em certos países ou comprar títulos de alguns países que tenha um certo grau de investimento. Então isso acaba bloqueando alguma entrada de capital aqui por dentro, aqui pro Brasil. E aí, pessoal, né? Hashtag não é nenhuma recomendação, mas você já tirou o teu dinheiro do Brasil esse mês? Pessoal, o que eu venho falando aqui, já falei na bancada para vocês, várias vezes na nossa bancada aqui, no resenha, e já falei lá na bancada da Estúdio News, eu venho repetindo isso há muito tempo. Falei, pessoal, vai chegar uma hora que o governo vai começar a utilizar o IOF para inviabilizar, para fechar nossa conta capital, para que a gente não tire dinheiro do mais de dentro do país. Nós temos uma janela, isso aconteceu na Argentina e isso pode acontecer aqui no Brasil. Eu venho falando isso há muito tempo, que isso poderia acontecer e acabou acontecendo na semana passada. O mercado foi surpreendido, as pessoas foram surpreendidas por uma alta no IOF. Né? Alta em financiamento, alta em uso de cartão de crédito e alta para remessas para fora do país. Só para você ter uma ideia, né? Hoje, quando você vai fazer uma remessa para você investir lá fora, quando você vai tirar o teu dinheiro para fazer investimento lá fora, até então você pagava 0,38% de IOF para fazer essa remessa. Ou seja, quando você enviava 10 mil reais para tua conta lá fora para você investir, você pagava 38 reais de IOF. Agora foi para 3,5%. Agora, ao invés de você pagar 38, você vai pagar 350 reais para poder tirar o teu dinheiro do Brasil. E para vocês terem uma ideia, o poder do governo, o poder do Estado, e eu não, já fala de novo, pessoal, não tô falando mal desse governo, tá? Isso é a lei que deu esse poder para ele, tá? Ele tá jogando o jogo. O Estado, ele pode, na canetada, sem passar por Congresso, sem ele pedir para ninguém, ele pode aumentar o IOF em até 25%. E aí, se o governo colocar uma remessa aí de 25%, imagina só, você vai mandar 10 mil reais para fora do país. Você tem que pagar 25% de IOF. Vai inviabilizar. Você não vai poder mandar esse dinheiro para fora do Brasil. Você não vai, que é o que aconteceu na Argentina, né? E isso pode acontecer, porque quanto mais o governo fica desgovernado, mais o dólar vai aumentar. E uma das formas de segurar o câmbio é fechar a conta capital que foi feita na Argentina. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir tirar dinheiro do Brasil mais. Então eu falo para vocês, não é uma recomendação, mas vocês entendem quando eu falo que a curto prazo, que a longo prazo, o Brasil não dá para investir? Gente, eu fiquei, assim, ó, eu já tenho 70% dos meus investimentos fora do país. A minha vontade na sexta-feira foi de vender tudo aqui, colocar e mandar tudo para fora. Porque é inadmissível o que o governo está fazendo. Veja, pessoal, para aportes, né, em previdência privada, eles colocaram lá que se a pessoa ou a empresa, né, aportar ou a pessoa mais de 50 mil reais, ela vai ter que pagar 5%. Ah, mas isso não atinge uma parcela mínima das pessoas. Quem tem 50 mil para aportar numa previdência privada? Sim, mas o problema não é o valor, o problema é o precedente. E se daqui a pouco eles colocarem 5% em qualquer valor que você for aportar na sua previdência? Sabe o impacto que isso vai dar em 30 anos? Então, assim, eu vi vários especialistas, pessoal, que quando os especialistas falam que o governo começa a mexer no IOF, é porque a carroça já foi. Porque já foi pro brejo. E eu já venho falando isso pra vocês. Eu não quero vender susto. Mas a nossa situação é muito pior do que o segundo governo Dilma. Porque as pessoas estão mais endividadas e o Estado está mais endividado.
A nossa taxa de endividamento é muito maior. E esse governo, a todo custo, ele vai tentar fazer coisa para se reeleger. Nós temos agora o negócio lá da luz. Mais de 50 milhões de pessoas não vão pagar luz. Quem que vai pagar essa luz? A carga vai cair em cima das pessoas que trabalham. Aí, o que, que aconteceu? Né? O que, que aconteceu? Na sexta-feira, isso repercutiu tão ruim, que na sexta-feira eles voltaram atrás. Por exemplo, eles iam começar a cobrar IOF de aportes de fundos de multimercado. E aí, parece que até os interlocutores dentro do governo falaram que não poderia fazer isso, que o dólar ia disparar. E na quinta-feira o dólar subiu. A única coisa, pessoal, que pode fazer esse governo parar é a alta do dólar. Mas uma hora isso vai acontecer. Uma hora isso vai acontecer. Então, o que, que esse governo fez? Eles colocaram... eles estão querendo inviabilizar para que você tire o teu dinheiro de dentro do país. Então, comece a estudar. Comece a entender. Porque eu tô falando aqui, pessoal. Tudo que eu tô falando aqui tá se concretizando nesses últimos 2 anos. E não é porque eu sou mágico, não. É porque a gente vê, a gente estuda o mercado. Sabe? E aí a gente fica muito triste de ver o Brasil na situação que o Brasil está. Pessoal, olha só. Esse ano e meio aqui foi o ano e meio que eu mais ganhei dinheiro na minha vida no mercado financeiro. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. E você aí, né, que gosta do modo que esse governo opera, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Pessoal, quando nós temos um mercado bom, quando a economia tá boa, tá? Quando a economia tá fluindo, quando as coisas estão acontecendo, surge mais oportunidade para todas as pessoas. Surge oportunidade para as pessoas que têm conhecimento, para as pessoas que têm muito conhecimento, para as pessoas que não têm conhecimento e para as pessoas que têm pouco conhecimento. Quando a economia está indo bem, quando a gente tem um bom governo, quando a gente tem um bom Estado, tá? Isso gera oportunidade para todo mundo. Para quem é bom e para quem não é tão bom assim. Para quem é desenvolvido e para quem está se desenvolvendo. Agora, quando o mercado começa a ficar ruim, que é o que a gente está vivendo hoje, sabe o que acontece? Você para de ter oportunidade para quem não é desenvolvido e para quem está se desenvolvendo ainda. Pouquíssimas pessoas podem ganhar. E aí, ao contrário do que esse governo fala, ao contrário do que eles pregam, quanto mais são feitas essas coisas, mais você cria uma anomalia, mais uma distância entre as classes. Sabe por quê? Porque quem tem informação, quem é inteligente, quem conhece o mercado, quem sabe trabalhar o mercado, vai ganhar muito mais dinheiro do que a pessoa que não tem esse entendimento. Agora, quando o mercado tá bom para todo mundo, todas as pessoas têm oportunidades, até aquelas pessoas que não têm muito conhecimento. E assim, eu falo isso não é com felicidade, é com tristeza. Que esse ano e meio foi o ano e meio que eu mais ganhei dinheiro no mercado financeiro. Sabe por quê? Porque para quem tem conhecimento, é muito fácil ganhar dinheiro quando tem crise. É muito fácil. É muito mais fácil eu ganhar dinheiro na crise, no mercado financeiro, do que quando não tem crise. É muito mais fácil. Então, eu ganhei mais dinheiro nesse 1 ano e meio aqui do que nos 4 anos. Eu ganhei o dobro em 1 ano e meio do que eu ganhei nos 4 anos com o Bolsonaro. Sabe por quê? Por isso que eu falei pra vocês. Porque quando tem crise, é muito mais fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Pra quem tem informação. Então, isso que o governo tá fazendo não tá privilegiando as pessoas mais pobres. Tá privilegiando as pessoas que têm mais ferramentas, as pessoas que têm mais conhecimento. Quem opera no mercado financeiro. Então ele não tá trabalhando. Ele não está trabalhando pros pobres. Não está. E eu preferia muito mais, pessoal, eu não tô falando isso com felicidade, não. Eu preferia muito mais aquela época que o mercado tava começando a melhorar, que tava dando oportunidade para todo mundo. Só que eu falo para vocês, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Esse negócio que o governo tá fazendo com o IOF, essas coisas, eu vou rentabilizar em cima disso. As pessoas do mercado financeiro vão rentabilizar em cima disso. Por que tinha gente do mercado financeiro que apoiava o modo desse governo operar? Porque é mais fácil de ganhar dinheiro na crise. É mais fácil. Quando o Trump fez aquele negócio lá em abril lá, que o petróleo desabou, em 1 semana eu ganhei muito dinheiro. Porque o governo americano gerou uma crise que as pessoas que têm entendimento e têm informação sabem como utilizar aquilo. Agora a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas vão se ferrar. Entendeu? Então assim, o Trump também faz muita pataquada lá. Né? Essa ameaça agora com o Reino Unido, o mercado caiu de novo. Aí os caras que têm conhecimento, o que eles vão fazer? Eles vão montar operações para ganhar dinheiro. E você? Você vai pagar a conta. Você vai pagar essa conta.
Então você precisa começar a estudar e começar a conhecer o mercado financeiro para também começar a se posicionar. Porque eu não quero vender susto aqui, mas vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. Esse governo já perdeu o controle. Nós estamos passando por uma situação muito pior do que nós estávamos no governo Dilma. Por isso que eu não vejo aporte de longo prazo dentro do Brasil. A minha vontade na sexta-feira, pessoal, olha, foi por um triz, que eu não zerei tudo que eu tinha no Brasil e mandei para fora. Mas 70% do que eu tenho tá fora. Se o governo hoje fechar a conta capital aqui, eu vou saber o que fazer. Agora a maioria das pessoas não vão saber. O pobre que está recebendo auxílio não vai saber. Você que acha que o governo está te ajudando, você não vai. Você vai se ferrar. Porque essa luz aí, fraterna, que o governo está colocando na conta dos outros, na conta das empresas, das pessoas, isso aí você vai pagar em forma de inflação. O IOF, que vai aumentar financiamento para as empresas, ah, mas é para as empresas, é a mesma história das brusinhas. Nós não estamos taxando as pessoas, estamos taxando as empresas. Meu filho, você que é empresário, você sabe disso, você vai repassar o preço, não tem milagre. Você aí que está recebendo auxílio, você que acha que o governo está fazendo, você que achou aí que o governo está tirando, cobrando mais IR dos ricos e não cobrando, você vai pagar essa conta, meu amigo. Porque não existe milagre. Porque o governo, a desculpa do governo era equilíbrio fiscal. Eles estão equilibrando nada. Eles estão cobrando mais imposto e estão gastando mais e vão gastar muito mais. Então você tem uma janela, ainda tem uma janela para você estudar na recomendação e para você começar a dolarizar o teu patrimônio. Porque as coisas vão ficar pior. Pior para quem não tem conhecimento. Volto a falar aqui, pessoal. Para quem não tem conhecimento. Então assim, é revoltante isso que o governo fez. É revoltante o que eles fizeram. E aí, né, Banco do Brasil aqui, Banco do Brasil antecipa proventos de 516 milhões, tá, com data base, tá? A estatal vai distribuir juros sobre capital próprio equivalente a 9 centavos por ação, tentando remediar aí os erros que foram cometidos aí e a desaceleração aí no trimestre, tá? Banco do Brasil, BBAS3, é oportunidade ou armadilha? Tá? De valor. Analistas revisam projeções após primeiro trimestre. E aí, aqui eles falam, né? Banco do Brasil, né? Continua sendo um alvo, né? De revisão e questionamento sobre a sua ação. E a oportunidade de compra de armadilha ou de valor. Após os fracos resultados do primeiro trimestre. Pessoal, com este governo, os múltiplos estão muito baixos. Mas eu não entro no Banco do Brasil. Eu já falei aqui pra vocês. Eu tinha Banco do Brasil. O dia que saiu o resultado da eleição, eu vendi. Eu vendi, tirei o dinheiro. Eu vendi. E as coisas, tudo aquilo que tem a mão do governo, infelizmente, vai de mal a pior. Vai de mal a pior, tá? E aqui Banco do Brasil assina um acordo de 1 bilhão com o Banco da China, e pegando recursos também no Banco da China, né, pessoal? E aqui, Made in China, tá? Marcas do país ganham o varejo brasileiro, tá? O interesse do consumidor brasileiro por produtos chineses ganhou novas proporções nas últimas semanas. Com uma economia inflacionária e cenário macroeconômico conturbado, né? Itens mais baratos vindo da China se tornam uma opção plausível. E aí, pessoal, a mesma coisa que aconteceu no IOF. Uma das desculpas do governo, qual que era? Não, é que a gente vai equalizar, tem taxa que está muito alta, a gente precisa equalizar, mas sempre equaliza para cima. É a mesma história das brusinhas. Não, porque daí é o seguinte, não tem como o empresário, as empresas daqui competir com a China, porque a China não paga imposto, o imposto é muito barato. Vamos taxar a China, tá tudo errado, a gente tem que diminuir o imposto daqui. Eu também acho, pessoal, eu trabalho no varejo há 25 anos, trabalho na indústria há 25 anos e a minha especialidade é o mercado têxtil. Então eu sei que as empresas passam. Eu dou consultoria para empresa, dou consultoria para varejo. Eu sei o que as indústrias passam com os produtos da China. A Lupus está saindo do Brasil. Saindo não, está montando uma empresa no Paraguai para poder competir. Vai gerar emprego lá. 70% das empresas que estão no Paraguai são brasileiras. Por quê? Porque lá a carga tributária é de 10%. Aqui é de 30%, 40%. Indiretamente chega a 70%. Então por isso que as empresas estão indo para lá. Então, essa questão aí do produto da China, não adianta você taxar, a gente tem que diminuir o que está aqui. Só que a gente só vai conseguir diminuir a carga tributária se a gente diminuir a máquina. Só que essa máquina ela é engessada, ela não vai diminuir. Não vai. Se a gente não tiver políticos realmente que tenham um culhão para fazer isso, não vai diminuir as coisas, não. Eles só vão gastar cada vez mais. Só vão gastar cada vez mais, tá? E aí, né, você vê a China aqui, matéria da CNN, China e países do Sudeste Asiático avançam em atualizar acordo comercial. Pessoal, a gente vê que assim, na hora da guerra comercial, a gente está vendo até a China e países que eram historicamente inimigos, né, se unirem aí para poder combater os Estados Unidos, né? Estados Unidos e o Reino Unido também que está causando restrição aí
para a China. A China está se movimentando junto com outros países, né? E aqui a matéria do Bitcoin, que eu quero fazer um disclaimer aqui com vocês, falar um pouquinho sobre isso aqui também. JP Morgan passa a prever uma forte alta do Bitcoin, tá? Matéria de 18/5. O banco divulgou nova previsão de preço para a criptomoeda em 2025, acreditando que ela terá um desempenho melhor do que a do ouro. Daí, pessoal, o que acontece? A gente já sabe que o Bitcoin, ele passou agora, se eu não me engano, foi... ele tá, hoje é o 6º maior ativo do planeta, tá? O primeiro é o ouro. E aí, pessoal, o JP Morgan fala aqui que o Bitcoin pode crescer bastante, tá? O Bitcoin voltou a ser aos holofotes neste ano devido à oscilação extrema de preço, impulsionado pelos ataques, né, do presidente norte-americano, Donald Trump, à ordem comercial global, né? Aqui está falando das tarifas dele. A incerteza levou a previsões radicais do colapso total do dólar americano. O preço da criptomoeda voltou a saltar, né, 100 mil dólares, 566 mil reais, apesar dos alertas das gestoras de recursos da BlackRock. E aí, pessoal, aqui fala um pouquinho sobre as tarifas, né? Que enfim, que daí quando o Trump começou a fazer todas essas tarifas, quando o mundo está em tensão, o que acontece? Os investidores eles começam a correr para ativos mais seguros. Então, o ouro, os próprios títulos americanos, né? E o Bitcoin ainda é visto no mercado como um ativo de risco. E o Bitcoin começou a cair. Agora, com o Trump dando essa trégua aí, o Bitcoin voltou a subir. E aí o que aconteceu nesse período? Quando estava todo mundo vendendo, todas as sardinhas vendendo, os grandes fundos estavam comprando. Continuaram comprando, né? O Michael Saylor continuou comprando, né? As grandes empresas continuaram comprando, né? Os fundos. E as pessoas vendendo. Eu não vendi, eu continuei comprando e eu falei que o Bitcoin continuaria subindo. Que o Bitcoin ia continuar. Aqui, ó. Aqui é a matéria do Money Times, tá? Recorde do Bitcoin, maior criptomoeda do mundo, renova a máxima histórica acima de 109 mil dólares. Isso aqui foi na semana passada. Bitcoin voltando a bater recorde, né? Bitcoin superou seu recorde de 109 mil dólares, atingindo no dia 20 deste ano, após a eleição de Donald Trump, né? Que foi o recorde lá. Assim, a maior criptomoeda do mundo estabeleceu um novo patamar, tá? Por volta das 13h40 aqui do dia 20. E aí, pessoal, no dia 22, agora, nós tivemos o Pizza Day, que foi a comemoração lá em 2010, quando foi feita a primeira transação com o Bitcoin da história, onde uma pessoa comprou 2 pizzas, né? O equivalente a 40 dólares na época, por 10 mil Bitcoins. 2 pizzas por 10 mil Bitcoins, né? Na época as 2 pizzas custavam 40 dólares. Hoje, esses 10 mil Bitcoins valem mais ou menos aí 1 bilhão de dólares, né, pessoal? E aí, o que acontece? O porquê que o Bitcoin... Qual que é a minha maior tese, pessoal, em relação ao Bitcoin? E é muito simples. Quem participa lá da nossa comunidade, pessoal, a minha forma de investir é extremamente simples, tá? É o básico bem feito. E assim, o pessoal fica falando, porque o Bitcoin é isso, tradando o Bitcoin é aquilo, pessoal, por que a minha visão é muito simples do Bitcoin? O porquê que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Primeira coisa, o Bitcoin já está, já caiu na graça de quem investe. As pessoas já entenderam o poder do Bitcoin. Governos e fundos estão trabalhando já com Bitcoin. Eles já entenderam que não tem como lutar contra. No começo eles queriam combater, agora eles se renderam. Eles sabem que não tem como lutar contra. Só que o que acontece, pessoal? Se vocês pegarem o M2, tá? Que é o dinheiro, o dinheiro em circulação e o dinheiro em depósito nos países, o que você vai ver? Você vai ver uma crescente. Em que sentido? Cada vez mais os países, os governos imprimem dinheiro. Cada vez mais os governos imprimem dinheiro para fazer aquela gastança desfreada que eles fazem. Quanto mais eles imprimem dinheiro, mais dinheiro tem no mercado, mais dinheiro espécie você tem, mas menos o dinheiro vale. Eu sempre falo aqui para vocês. Mas a culpa é do empresário, que o apartamento é muito caro hoje, que o carro é muito caro, as pessoas não conseguem comprar mais apartamento. A bicicleta custa o preço de uma moto, a moto custa o preço de um carro, o carro custa o preço de um caminhão, o caminhão custa o preço de um apartamento e o apartamento custa o preço de um prédio. A culpa não é do empresário, a culpa é do governo que fica imprimindo moeda, gerando inflação. Tanto é que se você pegar o histórico do padrão ouro com o dólar, enquanto o dólar foi atrelado ao ouro, o dólar não teve desvalorização. A partir do momento que o dólar
foi tirado, o dólar não era mais atrelado ao ouro, o dólar começou a se desvalorizar e continua se desvalorizando. Então a minha tese é essa. Para quem está vendo o programa aqui, não está escutando só pela rádio, eu estou compartilhando um slide com vocês aqui da análise do real. Então assim, ó, desde o lançamento do real em 1994, tá? Até dia 31/12 de 2024, sabe quanto que o real perdeu de valor de compra? 84%. Parece que agora já passou de 90%. De, de, de 1994, quando o real foi lançado, que você comprava com 100 reais, que você comprava com 100 reais em 94, hoje vale apenas 16 reais. Você entendeu? 100 reais em 94, hoje é o equivalente a 16 reais. O que você comprava com 100, hoje você só consegue comprar, só vale 16 reais. Então a moeda continua desvalorizando. E os governos não vão parar de imprimir moeda. Os governos não vão parar de imprimir moeda. E quanto mais os governos imprimirem moeda, mais o Bitcoin vai desvalorizar. E eu quero dar um segundo ponto aqui, o porquê que o Bitcoin vai continuar se valorizando. E é o Estado que está ajudando. Quem está ajudando o Bitcoin a ganhar valor é o próprio Estado. E eu vou explicar por quê. Primeiro, essa impressão desenfreada que eles não vão parar de fazer. E não é só o Estado brasileiro. São todos os estados e todos os governos. Tá? Segundo, as moedas, as criptomoedas do Estado. Então, por exemplo, o Drex agora que vai ser lançado. Quando o governo fala em lançar Drex, ele está ajudando as pessoas correrem atrás do Bitcoin. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o governo lança uma CBDC, né, uma moeda, uma criptomoeda dele, uma moeda, essa moeda ela pode ser expandida. E não tem vantagem nenhuma para a população. E o governo ainda tem poder de manipular, de barrar. Não estou falando que eles vão fazer, tá? Mas ele tem esse poder de, por exemplo, colocar a data de validade no teu dinheiro. Ou colocar um score social que se você não cumprir o score social, você não vai poder utilizar aquele dinheiro. O que as pessoas fazem? Começam a migrar para uma coisa mais segura. Então o próprio governo está fazendo com que as pessoas migrem para o Bitcoin. E aqui, pessoal, para quem não está vendo, né? Para quem está escutando, eu vou falar para vocês aqui, ó, tá? Em 2011, para você comprar um iPhone 4S, presta atenção. Em 2011, para você comprar um iPhone 4S, você precisaria de 162 bitcoins. Em 2011, 162 bitcoins para comprar um iPhone 4S. Em 2023, para você comprar o iPhone 15, você precisa de 0,03 BTCs para comprar um iPhone. E hoje está menos ainda. Então você vê, enquanto a moeda ela está inflacionando, quanto mais você precisa de dinheiro para comprar um iPhone, com a nossa moeda, com o Bitcoin é o contrário. E para todas as outras coisas. Então você precisa de, em 2011 você precisava de 162 Bitcoins para comprar um telefone. Hoje você precisa 0,03. O que acontece? O Bitcoin está ganhando poder de compra, enquanto a moeda fiduciária está perdendo poder de compra. Então, essa é a minha tese do Bitcoin. Se os governos pararem de imprimir moeda, pode ser que as moedas parem de se desvalorizar, mas eles não vão parar. Eles não vão parar. E aqui, pessoal, tá? Trump ameaça impor tarifa de 50% contra a União Europeia, tá? A União Europeia, formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar, diz Trump em sua rede social. Tá criando mais burburinho aqui, né? Não cansa de falar besteira também o Donald Trump, tá? E aqui, da nossa série, né, Incompetente com Atitude, mais uma incompetência do governo, e aqui para mostrar para vocês que não é só o nosso governo que faz besteira, né? Governo do Reino Unido enfrenta fuga de bilionário com mudança da tributação. Empresários e investidores da geração Baby Boomers, né, têm mudado o domicílio legal para outros países diante das medidas do governo sobre ganhos de capital e herança. O que aconteceu? O governo do Reino Unido, né, quer colocar tarifa lá para quem é bilionário, para quem tem mais dinheiro. O que esses caras estão fazendo? Esses caras estão vazando do Reino Unido, como aconteceu na França, que é o que vai acontecer aqui no Brasil se você fizer. O rico, meu amigo, o rico, ele tem mobilidade. Veja, eu não sou rico, muito longe disso. Muito longe disso. Eu já tenho minha liberdade financeira, mas muito longe disso. E hoje, se o governo quiser me taxar, se eu quiser sair do Brasil, mais de 80% do meu patrimônio está líquido.
Para eu movimentar, é 24 horas. É 24 horas para eu movimentar meu patrimônio, tá? Legalmente. Então, assim, os ricos, pessoal, você tem que entender isso. A maior parte do patrimônio dele está em ação, está em fundo. Ele movimenta na hora que ele quer. Então, quanto mais besteira o Estado faz, mais os ricos conseguem ganhar dinheiro. E você, que é assalariado, e você que acha que o governo tem que dar um bem-estar social, você está jogando o jogo do lado errado. Porque o governo não está te dando nada, ele está te usando. Ele está te usando para transferir a tua renda para, enfim, para eles mesmos, tá? E aqui outra notícia, né? O CEO da Nvidia diz que Lady Moore o, diz que a Lady Moore morreu, tá? E o que vale agora é a Lady Hug. O que ele quer dizer? A Lady Moore, pessoal, Moore foi um dos fundadores lá da Intel e ele falava que de tempos em tempos, né, a tecnologia ela ia se multiplicar, né? E a Nvidia agora veio disruptando muitas coisas aí e eles falam que a Lady Moore ela tá morta, né? Que as coisas vão evoluir muito mais rápido, tá? E aqui, né, o Damondaran, né, um dos maiores investidores aí, diz que para a maioria das empresas a IA será custo, não receita. O que ele quer dizer com isso, pessoal? O grande problema hoje da IA é que a IA ela gasta muita energia para ser rodada. Então, eu vi um estudo que se a energia que é gasta hoje com inteligência artificial fosse um país, seria o sétimo, estaria entre os 7 países que mais gastam energia no mundo para gerar IA. Então, quando você pede alguma coisa para o ChatGPT ali, ele gasta muita energia para poder rodar. E o que o Damodaran disse? Que se daqui a pouco a inteligência artificial evoluir da forma que ela está evoluindo e ela vai acontecer isso, a gente não vai ter energia para rodar a inteligência artificial, porque vai gastar muita energia e o custo vai ser muito alto. E aqui para terminar o nosso programa, né, pessoal, já trouxe aqui para vocês, né, Natalia Beauty, Jaguar mostra que quando o hype atropela a essência, quem derrapa é a marca. E aí, pessoal, já falei para vocês aqui, né, a Jaguar fez uma campanha ridícula, né? Eles descaracterizaram tudo. Quem tá vendo aqui, ó, Jaguar escrito aqui, não tem mais a logo, colocaram o negócio cor-de-rosa, fizeram uma propaganda dizendo que eles estavam disruptando, que aquela propaganda era diferente de tudo que já tinha sido feito, e na verdade era tudo igual aquela campanha lá. E a Jaguar já tá amargando prejuízo, porque a persona que compra Jaguar, ele não gosta desse tipo de produto, né? Ele é um cara mais conservador, né? Enfim, a Jaguar, aí demitiram todo mundo lá, deu morre bull, gastaram uma grana e a Jaguar voltou algumas casinhas aí e se ferrou. A gente tem que saber jogar o jogo do mercado e o jogo aí do varejo. Tá bom, pessoal? Muita coisa para falar para vocês aqui, né? Eu deixei os recados aí, lembrando tudo aquilo que eu falei não é recomendação, é apenas a minha opinião, né? Mas eu indico para você que você estude, conheça o mercado financeiro para você começar a proteger o teu patrimônio e o futuro aí seu e dos seus familiares. Tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês aí pela audiência, por todas as mensagens que eu tô recebendo, né? As críticas construtivas e as outras críticas também, podem comentar, não tem problema nenhum. Quero agradecer vocês aí, desejar uma semana abençoada e eu vejo vocês no próximo programa Resenha de Mercado. Um grande abraço e valeu!